Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de arquitetura e bem-estar. E hoje nós temos um tema super especial voltado ao desenvolvimento infantil. Uma psicóloga e uma arquiteta aqui, nós vamos dialogar sobre os espaços mais adequados para as crianças crescerem. E eu estou aqui hoje com a Karine Ramos, que é uma psicóloga infantil. Muito prazer, Karine. Eu muito que feliz agradeço, em te receber aqui. Agradeço o convite. Eu achei super curioso, não é? Quando falou arquitetura e psicologia, uau, vamos lá então. Como seria assim, sempre muito interessante na hora de desenvolver um projeto, houvesse essa inter-relação, né? De profissionais de diversas áreas conversando em busca de um único objetivo, que nesse caso seria ambientes voltados ao desenvolvimento das crianças, ao desenvolvimento infantil. Então, nada melhor que um psicólogo junto de um arquiteto para montar esse ambiente e deixar da forma mais, como que a gente pode falar? De uma forma mais eficiente, né? Eficaz. Que incentive, não é? Esse desenvolvimento. Quando eu recebi o convite, né, o seu convite, eu fui fazer uma pesquisa, né? Uau, né, esse diálogo interprofissional tão aparentemente curioso, mas que tem tudo a ver, né? Porque quando a gente pensa sobre o desenvolvimento infantil, e a gente pode falar, né, nós que somos, mas quando vem uma criança, né, quando tem uma criança, a primeira questão que a gente pensa, não é como que vai ser esse quartinho, né, tão sonhado, tão idealizado, né, que vai chegar. E a gente tem que entender que as crianças, não é, passam por etapas de desenvolvimento e que aquele espaço, não é, do quarto, ele é um espaço que simboliza, não é, o contato dessa criança, que é um espaço dela, não é, quando é possível ser um espaço dela. Então, eu sempre digo assim que é muito importante, eu oriento os pais, não é, quando eu faço orientação de pais na clínica, que o que a criança mais precisa para o desenvolvimento é da interação com o outro, não é? E muitos pais, não é, colocam uma quantidade muito grande de brinquedos, não é? Brinquedos que têm muitas luzes, muitos estímulos. E o que uma criança, não é, por exemplo, as crianças da primeira infância, não é, dos bebezinhos até 6 anos de idade, o que eles precisam, né? Principalmente, né, os bebezinhos, eles são muito sensoriais e motores, né? Então, o que eles precisam? De texturas, de cores, não é? De toda a questão sensorial para que ele vá explorando e desenvolvendo, não é? Então, eles não precisam de uma grande quantidade de brinquedos. Eles precisam daquele espaço, e aí vem a filosofia montessoriana orientando nesse sentido, né? Aquele espaço que estimule a autonomia, né? Que eles possam explorar aquele espaço estimulando a autonomia. E assim, cada idade ela tem um desenvolvimento diferente. Então, assim, pelo menos quando o cliente chega até mim, né? Eu sou arquiteta, e aí ele pede, eu quero um quarto do meu filho e me dá um personagem, né? Mas assim, não é só a questão do quarto ficar bonito. Você também saber os estímulos que aquele quarto vai gerar no desenvolvimento do seu filho. Porque essa preocupação, eu sei que nem todos os arquitetos eles buscam né, as entrelinhas. Não, quero deixar o quarto bonito, mas a gente tem que ir mais a fundo. Por isso que eu bato muito na tecla aqui da neuroarquitetura, porque é a neurociência que é tão falada e é tão discutida e é tão maravilhosa. Então, quando ela é aplicada na arquitetura de uma forma correta, buscando essa conversa com outros profissionais, porque é isso que funciona, né? Que a neurociência ela trabalha em todas as profissões. Então, quando eu na arquitetura busco a neurociência para aplicar nos meus projetos, é totalmente diferente o conceito que você tem do ambiente. Então, eu não quero só deixar o quarto bonito para a criança. É uma menina, eu quero deixar um quartinho de princesa. Ele vai ficar lindo. Mas como esse quarto ele vai impactar no desenvolvimento dessa criança? Porque é nessa faixa etária, eu não sei exatamente de quanto a quanto, mas eu sei que é na infantil,
que vai influenciar na personalidade, no Uhum. caráter. Você pode dizer melhor do que eu a fundo essa questão aí desse desenvolvimento em relação à personalidade, né? Ao caráter, essas Sim, coisas. é bem interessante porque eu acho que esse é um dos ganchos mais bonitos que eu encontrei entre a arquitetura e a psicologia e as duas áreas dialogando com a neurociência. Porque na primeira infância, né, até os 6 aninhos ali, é como se a criança tivesse um radarzinho que ela tá sempre procurando assim, eu tô em segurança ou eu tô em perigo, eu tô em segurança, eu tô em perigo. E essa noção de perigo e segurança para a criança é subjetivo, né? Então imagina aquele espaço do quarto dela, né, onde tem vários brinquedos, estantes altas, não é? Já uma escrivaninha que a criança, às vezes, alta, que a criança não consegue nem sentar. E chega a família, não mexe aí, né? Não toca aí, cuidado. A criança Aí ela vai começa a estar se podar. sentindo protegida, em segurança. Esse é um ambiente onde eu me sinto segura, onde eu posso interagir, ou é um ambiente que é perigoso e eu tenho que sempre estar em alerta, sempre estar em cuidado, né? Então, o quarto ele vai para além dessa questão estética, né, de ser visualmente agradável aos olhos de quem chega, né? Ou eu tenho um quarto de um personagem, né? Mas ele tem que traduzir o que a criança mais precisa, que é de afeto. E como é que essa criança ela tem afeto por meio do ambiente? Ela ter segurança nesse ambiente, né? Onde ela possa estar interagindo com os pais, onde tem um canto onde ela possa, né, ter as suas roupinhas acessíveis, se for possível, um cantinho onde ela possa fazer leitura, ela possa fazer as atividades dela, não é? É porque ali dentro é o mundinho dela. É o mundinho Fora dela. do quarto, não. Ela vai precisar daquela proteção porque é um mundo maior, é a sala, são os outros ambientes, que aí sim ela vai precisar, né, daquela supervisão, mas que a gente também pode ter alguns cuidados. Pode adaptar para que ela possa interagir em família. Isso que eu ia falar agora, porque se você tem uma criança em casa, você começa a ter aqueles cuidados, colocar proteção na tomada. Isso daí a gente já, né? Então, assim, a casa toda ela pode dialogar em função da criança. Da relação da família com a criança, né? Porque a criança, ela não é ali coadjuvante, né? Ela nasceu já para interagir desde os primeiros dias, né? O estímulo vem na interação com o outro, né? Nós somos seres sociais. Então, não seria um espaço que a criança fica quietinha no quarto, não é? E um espaço onde ela simplesmente está ali quieta, mas é um espaço onde ela pode explorar, onde ela pode usar a criatividade, né? Então não precisam de muitos brinquedos, né? E o ideal também são móveis soltos, né? Que você consegue modificar a posição, tipo, um dia a caminha tá aqui, outro tá aqui, você consegue movimentar, não é aquele, não são móveis fixos, né? Que aí até estimula mais a criatividade. E assim, não só os quartos a gente pode falar, mas os espaços infantis, né? Que tem playgrounds infantis, tem espaços tipo biblioteca, em restaurantes. Então, assim, o interessante seria porque nesses espaços também tem a delimitação da idade, de tanto a tantos anos. Isso. Mas assim, por mais que seja um curto espaço de tempo, tem que ser um ambiente seguro, né? E um ambiente onde a criança ela esteja motivada a interagir, né? Não só nessa interação dela com o ambiente, explorar o ambiente, mas na interação com os pares. A gente pode pensar que tem muitas crianças, né, que chegam num parque ou numa brinquedoteca, não é? E o que elas querem? E aí a gente fala, gente, mas tem brinquedoteca, elas estão todas aqui correndo umas com as outras, não estão brincando. Porque, não é? Eles estão buscando pares para eles fazerem essas trocas. Então, o brinquedo, ele é um meio que pode facilitar essa interação, mas mais importante que o brinquedo são as brincadeiras. E tem crianças que numa determinada faixa etária, elas querem um movimento, né? Não necessariamente querem ficar sentadas com a mesinha, mas então, elas querem explorar. Não precisa nem ter tanto aqueles brinquedos, não precisa todos encher, tecnológicos, né? Cheio de... Que às vezes os brinquedos por si, não é, já fazem todo o movimento e a criança ela fica passiva ali naquele... Ela não está interagindo, né? Ela não é autora ali daquela ação.
Falar aí, tocou no assunto aí de brinquedos tecnológicos, a gente vai num tema agora bem polêmico, É, né? tá bom. Agora. Então, relacionado à TV, Hã. né? Geralmente tem pais que querem deixar a TV no quarto do filho para passar Uhum, um desenho ou uhum, não. Essa questão da TV, de celular, uhum, de essa série de coisas dentro do ambiente infantil, do quarto. Até que idade isso influencia demais, uhum, assim, que até aqui não tem mais jeito, já uhum. era. Como que funciona essa questão? Tá. Eu sou psicóloga, né, mas como eu sou psicóloga infantil, eu leio muito sobre a questão da pediatria mesmo, né. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica, orienta, que até 2 anos a criança não precisa de tela, né, ela tá ali de 0 a bebezinho a 2, saindo do bebê, né, para entrar na infância. E aí depois vão dizendo, né, uma horinha de tela, só que a gente sabe que a maioria das famílias foge da realidade da maioria das famílias. E eu sempre dou sugestões, não é? Porque embora eu seja psicóloga e faça orientação de pais, eu não tenho como impor. Então, o que, que eu coloco? Eu convido os pais a pensarem juntos sobre possíveis prejuízos de um excesso, não é? Porque o que, que a criança ela precisa para esse desenvolvimento, para ela sair desse modo, ela não entrar num modo de sobrevivência, mas ela está num modo de desenvolvimento, né? Ela precisa do livre brincar, que esse espaço, o espaço do quarto ou da casa pode propiciar, né? O livre brincar, ela imaginar, ela fantasiar, né? De acordo com a etapa do desenvolvimento que ela se encontra. Ela precisa produzir hormônios do bem-estar por meio do esporte, da brincadeira, né? Da troca com o outro, do afeto, né? Então, quando você coloca a tela no quarto, principalmente se for no intuito de distrair, de ocupar a criança, né? Ela não está sendo incentivada a usar aquela ferramenta maravilhosa, né, que é o cérebro, que ela pode estar ali criando, ela pode estar imaginando, ela pode estar elaborando. A gente fala muito sobre a questão que as crianças falam hoje, mas eu não tenho nada para fazer, cadê? Não tem Isso. internet. Você tem um mundo, né? E não precisa de um brinquedo. Eu também sou psicóloga, atendo, né, em outras instituições e tem mães, mas eles têm todos os brinquedos. E eu falo, mas não precisa de todos esses brinquedos, né? Ele precisa criar. Então, uma tela, penso eu, né, num quarto, impede que a criança ela crie. Né? Então, e assim, não é? Antes a TV ainda do que o celular, porque também tem a questão do tablet e do telefone. Mas qual é a questão do tablet e do telefone, não é? Na nossa época, pelo menos na época da maioria de nós adultos, né? Se a gente queria assistir Tom e Jerry, a gente tinha que esperar, né? Digamos que passava 9 horas da manhã da quarta-feira, se você não assistisse, você perdia. Agora não, é tudo muito pronto. Né? Se eu não gosto desse, eu já vou mudando para outro programa, né? E aí eu não tenho nem aquela questão da espera, não é? De ter que escolher um programa, esperar. E assim, as telas, não é? Muita celeridade, muita rapidez, muita troca. E isso estimula o cérebro, não é? Tudo que é excesso a gente sabe que é prejudicial. E essa liberação desse neuroquímico, a dopamina, não é? Pode ser prejudicial nesse excesso, não é? E quando a criança é convidada para montar um quebra-cabeça, fazer uma leitura, inventar uma história, desenhar, pode passar a não ser tão interessante, porque cadê aquele estímulo célere, colorido, né, que a tela traz? Então, é importante nesse sentido. É verdade. Então, assim, é muito importante ter essas informações embasadas. No caso, para mim, como arquiteta, aprender, ter embasamento desse assunto, porque na hora de desenvolver um projeto, que o cliente chega para mim, eu quero isso, 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 eu tenho o conhecimento, né, através de discussões, de dizer, isso pode prejudicar, isso pode causar isso, explicar, né, mais profundamente o que pode impactar na vida
da criança. Então, pode ser repensada a questão do projeto. É muito interessante essa interligação das profissões, que aí você vai conversando e vai fundamentando, porque o projeto ele precisa ser conceituado, ele não precisa só estar bonito, né? Ele tem que ter todo o fundamento por trás. Então, você tendo esse tipo de conhecimento, você consegue ter um embasamento mais profundo para desenvolver. Então, assim, ambientes infantis o mais clean possível. O mais clean possível, né? Que sobre bastante espaço para fazer as atividades. Movimento. Que tenha movimento. Né? Estímulo sensorial. Agora, essa questão do estímulo sensorial é muito importante, porque a gente que está dialogando aqui pelo viés da neurociência, a gente sabe que tem crianças que, né, apresentam um desenvolvimento atípico, né? De repente está dentro do espectro autista ou uma outra questão. E dependendo, né, tem algumas crianças autistas que elas têm hipersensibilidade, né? Pode ter hipersensibilidade sensorial. E aí a terapeuta ocupacional, né, trabalha melhor com essa questão, mas então ter cuidado com aqueles estímulos. Então, para ver, né, para a gente pensar aqui como um projeto ele é subjetivo, né? Ele tem que falar com aquela família especificamente. Bem personalizado. Bem personalizado, porque a mesma criança que está com 3 anos de idade, né, pode não se beneficiar daquele projeto para uma outra criança que está com 3 anos de idade, né? Sim. Então, não é só nenhuma questão de faixa etária, né, e de uma questão, né, de marcos do desenvolvimento, né? Mas como que aquela família interage, né, e se a criança ela apresenta algum atraso ou não. Então, a neurociência, cada vez que eu oriento os pais pelo viés da neurociência, que eu explico, olha, o cérebro da criança é como se fosse uma casinha de 2 andares, onde a inferior está prontinha, né, que a gente chama vulgarmente de cérebro reptiliano, mas a superior, que é responsável pelo controle inibitório, entre, né, memória de trabalho, ela está ali caminhando, né, desenvolvendo. E aí os pais começam a entender, né, o que é necessário para aquela criança desenvolver, né? E o ambiente, ele influencia. E o ambiente, porque a criança é moldada pelo ambiente também, né? Exato. Ela tá ali ativa, né? Que responsabilidade dos arquitetos. Que né? responsabilidade dos arquitetos. E dos pais em procurarem, né, um profissional ou até se desenvolver sozinho, que busque algum tipo de conhecimento também, porque é de fundamental importância no desenvolvimento lá na frente. Isso. É o adulto, você está criando um adulto, né, lá do futuro. Então, assim, ele pode ter uma autoestima baixa ou elevada por esses detalhes. Pela questão ambiental, né? O que ali o meu primeiro ambiente, que é assim, o primeiro ambiente da criança e do bebê, né? Ele sai do hospital, geralmente é a casa, né? Então, o que isso representa? Né? Representa um ambiente onde eu me sinto seguro e eu posso me desenvolver para eu me apresentar para o mundo, né? Uma questão interessante, Érica, que eu penso, é quando eu tive o meu primeiro filho, a gente lê muito sobre a questão da maternidade, né? E ele chorou, põe no colinho. E por que a criança não fica no berço? Ele acabou de sair, né, do ventre ali, todo aconchegado, e ele vai para um berço branco, parede branca, tudo tão frio. E quando a gente pensa sobre a necessidade do bebê, será que é desse berço, né, que representa tanto um quarto de bebê, mas será que é isso que ele precisa, né? Será que não seria um espaço mais aconchegante onde a mãe pudesse acolher melhor esse bebê, né? Então, assim, não é nem um espaço para o bebê, mas é um espaço para aquele vínculo ir acontecendo. É a mesma coisa quando pais falam, eu falei, como é que ele dorme? Mas ele não tá dormindo legal. Como é que é o quarto dele? Me conta. Não, ele tem uma cama de casal, que às vezes a gente deita com ele. Mas ele é tão pequenininho, né? Será que ele não tá sentindo aquela cama de casal como um mundo, né? Onde ele se sente em perigo, né? Será que essa caminha tá aconchegante? O que pode ter nessa caminha que o deixa mais protegido? Né? Ele precisa de uma luz, ele precisa de um estímulo sonoro, né? Pode ter algo no teto que o ajude a voltar para um estado de calma. Será que ele tem momentos de irritabilidade? Então, assim, eu achei fantástico, porque é personalizado mesmo. Sim. É
verdade. Então, assim, são detalhes super importantes e muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. E a questão aí não é do recurso, né? É a questão realmente da sensibilidade de buscar o conhecimento. É tudo uma questão de conhecimento, porque como você mesmo estava dizendo, o acolher, é o montar um ambiente mais aconchegante. Então, a gente tem como transformar esse ambiente para causar um impacto positivo Que seja para a propicie o família, vínculo, esse vínculo. que cria esse vínculo, né? E aí, assim, à medida que a criança vai crescendo, também vejo vários estudos em relação aos estímulos sensoriais, principalmente relacionado à natureza. A questão do pisar na areia, pisar na terra, na grama, ter esses espaços infantis o mais natural possível. Não é isso? Isso. Porque o sistema imunológico da criança está ali imaturo, né? Muitos pais se preocupam, baixa o sistema imunológico. Não, a criança tem um sistema imaturo, está desenvolvendo, né? E o que é melhor para uma criança, não é, do que reforçar, dar uma ajuda no desenvolvimento dessa imunidade do que a natureza. Isso não só para essa questão biológica de saúde física, mas da mental também. Né? Imagina o quanto que ela pode explorar correndo, brincando, não é? Num espaço onde ela tem liberdade para se movimentar. E sentindo também, e sentindo, experienciando, não é? É a experiência o contato com o que é o natural, com esse resgate da natureza, que é importante, eu acho que em todas as fases da nossa vida, na verdade. Só que nessa primeira infância, ela vai refletir lá na frente um adulto mais sadio, um adulto mais bem resolvido. E muita gente não dá importância a esses pequenos detalhes. Eu estava até pensando, verdade, Érica, eu estava até pensando enquanto eu escutava você, que a questão quando não é possível, né, seja numa metrópole, né, que às vezes as pessoas não têm acesso, mas criar um espaço em casa, de repente, onde as crianças possam plantar. Até plantar, né, o que elas possam depois escolher para fazer o alimento junto. Quanto que aquela cozinha, de repente, pode facilitar a interação da criança com a família, né, no lugar de não mexe aí, cuidado, é perigoso, você vai se queimar, você vai se cortar. Como que pode propiciar que a criança participe, né? Imagina como ela, né, ela percebe o quão importante ela é, né? Quando vem conosco, né? Você faz parte. Eu lembrei agora que quando as minhas filhas eram pequenas, na cozinha tinha uma das portas dos armários que eu separava algumas coisas que elas podiam mexer, qualquer coisa, podiam abrir e geralmente ficava embaixo. Então tinha tupperware, tinha panela, tinha colher de pau, eu já deixava lá de propósito. Para quê? Para que quando ela já ia direto, né? Qualquer uma, ia direto, abria o armário, o que tivesse lá ela podia pegar. Eu não ia lá e não pode pegar isso, não faz isso. E pegava e tirava tudo, e colocava no chão, e pegava a colher e batia na panela, e pegava e abria, e assim, e eu não precisava ter aquele cuidado, olha, não vai bater, olha, vai quebrar. Por quê? Porque eu já deixei preparado aquilo que são coisas que a gente usa no dia a dia, mas que não são perigosas. Então, qualquer uma podia ir lá pegar, e explorar. Então, isso daí você está interagindo. São coisas do dia a dia que a criança está ali interagindo com a família. E que ela sente segurança naquele ambiente, né? Um ambiente no qual ela faz parte, né? E ela deve fazer parte ativa, não é? Não só como aquela que pode estar quebrando, pode estar se machucando, não é? Então, é uma questão de o ambiente se adaptar também às necessidades da criança, né? Isso seja na escola, no âmbito familiar, não é? Até nos espaços comuns, não é? De parques, de restaurante, às vezes são tão pomposos, não é? Mas a criança, ela não tem interesse porque tem tanta coisa que não propicia que ela faça trocas, que ela explore, que ela não pode pegar, ela não pode pegar, senão vai quebrar. E aí é uma criança que fica em alerta, né? Quando a criança escuta, não é? Não mexe aí. Ela, opa, né? Eu recebi aqui um alerta e o corpinho dela já fica em alerta, né? E quando fala
no positivo, não é? Por exemplo, fala, não pule no sofá, você não pode pular no sofá, e a criança fica em alerta, é diferente de se você falar com afeto, filha, filho, pular no chão, né? Você está sendo claro, objetivo, sem ser beligerante, né? Então, assim, se a criança não pode... Mas por que a criança gosta de pular no sofá? Também pode ser sensorial, olha aquele estímulo, né? Ela tá pulando, o que ela tá sentindo. Então, entender em que etapa do desenvolvimento a criança se encontra. Libera o sofá por uma fase. Por uma fase, né? Orienta, mas não é um ambiente onde a criança se sente tolhida a todo momento, né? Porque ela não tem, principalmente na primeira infância, ferramentas, né, para lidar com questões que o adulto espera que ela tenha, né? Então, uma expectativa do adulto, né? Se eu já chamei a atenção, ela sabe que não pode quebrar, né? Mas a cabecinha dela não é assim, ela quer explorar, né? Nossa, assim, é um assunto muito interessante, são muitas informações que a gente tem, que a gente recebe, é sempre muito bom você buscar conhecimentos para agregar no seu trabalho, na nossa profissão, assim, essa interligação, porque, assim, quando você vai lá atender seus pacientes, você pode também orientar e dizer, o arquiteto, ele pode desenvolver um projeto voltado à necessidade do seu filho, na questão dos estímulos, na questão de todas essas fases, né? Então, assim, eu fico muito feliz em poder estar compartilhando contigo essas informações, estar realmente aprendendo aqui um pouco mais para estar desenvolvendo os meus projetos, para estar contribuindo para que outros arquitetos também possam desenvolver um bom projeto, né? Deles buscarem mais conhecimento para agregar mesmo no trabalho, para ajudar as famílias, aos nossos clientes a terem essa percepção melhor. E alcançarem o que a gente quer, né? Que é um desenvolvimento, não é? Que a criança ela tenha saúde física, o bem-estar, né? Que coloca, né? Saúde física, mental, troca de afeto, né? Essas experiências, que essas crianças também elas possam explorar outros ambientes, não é? Vamos tirar as crianças, por mais aconchegante que seja, vamos tirar as crianças do quarto também, né? Eu até dou sugestão, né? Evitem essas telas, né? Deixar a criança toda hora no quarto, no computador, né? Nesse mundo virtual, não é? Onde muitas vezes eles são passivos, né? E os jogos, eles não são criados à toa, né? Tem toda uma intenção de deixar aquela criança, aquele adolescente preso naquele jogo, onde ele está ganhando ali, onde ele está cada vez mais se motivando a continuar, sendo que tem um mundão ali para eles explorarem, né? E infelizmente alguns no quarto, né? Fora mais às vezes numa zona de sobrevivência, eu tô aqui, né, tentando sobreviver, do que no caminho do desenvolvimento mesmo. Karine, agradeço, assim, foi muito bom, foi muito completo nessa nossa conversa, e sempre que tiver algum projeto, sempre que precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. E eu que agradeço. Obrigada. Se eu tivesse feito esse link antes, eu teria projetado dos meus diferentes. Já estava pensando aqui 1000 outras coisas que eu poderia ter alterado. Mas vamos mas lá. Isso é bom que desperta, né? Isso, Ele desperta, é algo que desperta. Esse conhecimento, ele desperta para que outras pessoas também, assim, você não teve a oportunidade lá atrás, eu também era recém-formada, tudo faz tempo. Então, assim, é bom a gente passar essas informações para que hoje as pessoas que possam ter, né, que estão nessa fase, tenham a oportunidade de desenvolver esse projeto, terem esse cuidado.
Pode até, para a gente, né, estamos encerrando, mas uma questão que eu pensei que é importante, que o arquiteto, né, vocês podem até fazer a observação da criança naquele ambiente, né? Sim. Observar a criança no ambiente, que ele ainda não vai estar pronto, né? Vai existir o projeto, mas para conhecer, né, o que é que de repente pode colocar e acrescentar, né, para que estimule. Ele tem medo porque ele acha que se ele tentar dar passinhos ele pode cair e se machucar, então vamos alterar isso, né? Como é que é essa criança? Observar a criança no ambiente, sim, acho que é bem como importante. Você mesmo disse, né? Uma de 3 anos não é igual à outra. A outra com 3 anos com também. 3 anos também. Verdade. Obrigada, Érica, adorei. Obrigada, valeu.